Capítulo 9. A Árvore dos Desejos do Serviço Devocional. Srila Bhaktivinoda Thakur, em seu Amrita Pravaha Bhasya, dá o seguinte resumo do capítulo 9. Nesse capítulo, o autor do Chaitanya Charitamrita idealizou um exemplo figurado ao descrever a planta de Bhakti. Ele considera o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que é conhecido como Vishvambar, como sendo o jardineiro dessa planta, pois ele é a principal personalidade que se encarregou dela. Sendo o desfrutador supremo, ele próprio desfrutava das flores, bem como as distribuía. Primeiro plantou-se a semente da planta em Navadvipa, a terra natal do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, e logo a planta foi levada para Purushottama Kshetra, Jagannatha Puri, e em seguida para Vrindavana. A semente frutificou primeiro em Srila Madhavendra Puri e então em seu discípulo Shishvara Puri. Descreve-se metaforicamente que tanto a própria árvore quanto o tronco da árvore são Sri Chaitanya Mahaprabhu. Os devotos encabeçados por Paramananda Puri e outros 8 grandes sannyasas são como as raízes difundidas pela árvore. A partir do principal tronco, estendem-se 2 galhos especiais, Advaita Prabhu e Nityananda Prabhu, e desses galhos crescem outros galhos ou ramos. A árvore envolve o mundo inteiro, e as flores dela são para distribuição a todos. Dessa maneira, a árvore do Sr. Chaitanya Mahaprabhu intoxica o mundo inteiro. Observe-se que esse é um exemplo figurado, feito para explicar a missão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Verso 1. Ofereço minhas respeitosas reverências ao mestre espiritual do mundo inteiro, o Sr. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, por cuja misericórdia mesmo um cão pode cruzar a nado um grande oceano. Verso 2. Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya, que é conhecido como Gaura Hari. Todas as glórias a Advaita e Nityananda Prabhu. Verso 3. Todas as glórias aos devotos do Sr. Chaitanya, liderados por Srivas Thakur, a fim de satisfazer todos os meus desejos, lembro-me de seus pés de lótus. Verso 40. Lembro-me também dos 6 Goswamis, Rupa Sanatana Bhatta, Raghunatha, Shridiva Gopala Bhatta e Dasa Raghunatha. Verso 5. Pela misericórdia de todos esses Vaishnavas e Gurus, é que tento descrever sobre os passatempos e as qualidades do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Quer eu saiba ou não, escrevo esse livro para a autopurificação. Verso 6. Refugio-me na suprema personalidade de Deus, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a própria árvore do transcendental amor a Krishna, seu jardineiro e também o outorgador e desfrutador de seus frutos. Verso 7. O Sr. Chaitanya pensou: meu nome é Vishvambar, aquele que mantém todo o universo. O significado desse nome tornar-se-á realidade se eu puder encher todo o universo com amor a Deus. Verso 8. Pensando dessa maneira, ele aceitou o dever de um lavrador e começou a cultivar um jardim em Navadvipa. Verso 9. Assim o Senhor trouxe a árvore dos desejos do serviço devocional a essa terra e tornou-se seu jardineiro. Ele plantou a semente e borrifou-a com a água de seu desejo. Verso 10. Todas as glórias a Sri Madhavendra Puri, o reservatório de todo o serviço devocional a Krishna. Ele é como uma árvore dos desejos, o serviço devocional. Foi nele que a semente do serviço devocional frutificou primeiro. Verso 11. A semente do serviço devocional, a seguir, frutificou sob a forma de Shishvara Puri, após que o próprio jardineiro Chaitanya Mahaprabhu tornou-se o principal tronco da árvore do serviço devocional. Verso 12. Através de seus poderes inconcebíveis, o Senhor tornou-se jardineiro, o tronco e os galhos simultaneamente. Verso 13 e 15. A 15. Paramananda Puri, Keshava Bharati, Brahmananda Puri, Brahmananda Bharati, Shri Vishnu Puri, Keshava Puri, Krishnananda Puri, Shri Nishinha Tirtha, Sukanananda Puri, todas essas 9 raízes de sannyasi brotaram do tronco da árvore. Assim a árvore ergueu-se firmemente, reforçada por essas 9 raízes. Verso 16. Com sóbrio e grave Paramananda Puri, como a raiz central e as outras raízes nas 8 direções, a árvore de Chaitanya Mahaprabhu ergueu-se firmemente. Verso 17. Do tronco cresceram muitos galhos, e acima deles inúmeros outros. Verso 18. Assim os galhos da árvore de Chaitanya formaram um grupo ou sociedade com grandes galhos cobrindo todo o universo. Verso 19. De cada galho cresceram muitas centenas de galhos secundários. Ninguém pode contar quantos galhos cresceram dessa maneira. Verso 20.
Tentarei descrever os principais entre os inúmeros galhos. Por favor, ouvi a descrição da árvore de Chaitanya. Verso 21. No topo da árvore, o tronco ramificou-se em dois. Um tronco foi denominado Shri-Advaita Prabhu e o outro Shri-Nityananda Prabhu. Verso 22. Esses dois troncos cresceram muitos galhos e galhos secundários que cobriram o mundo inteiro. Verso 23. Esses galhos e galhos secundários e os galhos deste tornaram-se tão numerosos que, na verdade, ninguém pode descrevê-los. Verso 24. Assim, os discípulos e os discípulos dos discípulos e seus admiradores espalharam-se pelo mundo inteiro, sendo impossível enumerá-los a todos. Verso 25. Assim como uma grande figueira ostenta frutos por toda a sua copa, da mesma forma cada parte da árvore do serviço devocional ostentava frutos. Verso 26. Uma vez que Sri Chaitanya Mahaprabhu era o tronco original, o sabor dos frutos que cresciam nos galhos e galhos secundários superava o sabor do néctar. Verso 27. Os frutos amadureciam e tornavam-se doces e nectários. O jardineiro Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuía-os sem exigir qualquer pagamento. Verso 28. Toda a riqueza nos três mundos não pode igualar-se ao valor de um desses frutos nectários do serviço devocional. Verso 29. Não levando em consideração quem o pedia ou quem não o pedia, nem quem era digno ou quem não era digno de recebê-lo, Chaitanya Mahaprabhu distribuía o fruto do serviço devocional. Verso 30. O jardineiro transcendental Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuía as mãos cheias os frutos em todas as direções, e quando os pobres pessoas famintas comiam os frutos, o jardineiro sorria com muito prazer. Verso 31. Assim o Sr. Chaitanya disse as variedades múltiplas de galhos e galhos secundários da árvore do serviço devocional. Verso 32. Uma vez que a árvore do serviço devocional é transcendental, cada uma de suas partes pode executar a ação de todas as demais. Muito embora uma árvore seja supostamente imóvel, essa árvore se move. Verso 33. Todas as partes dessa árvore são espiritualmente conscientes, e assim, à medida que crescem, espalham-se por todo o mundo. Verso 34. Eu sou o único jardineiro. A quantos locais posso ir? Quantos frutos posso colher e distribuir? Verso 35. Com certeza, seria uma tarefa muito trabalhosa, colher os frutos e distribuí-los sozinhos, e ainda assim eu suspeito que alguns os receberiam e outros não. Verso 36. Portanto, ordeno a todo homem dentro desse universo que aceite esse movimento para a consciência de Krishna e difunda-o em toda parte. Verso 37. Sou o único jardineiro. Se eu não distribuir esses frutos, que farei com eles? Quantos frutos posso comer sozinho? Verso 38. O desejo transcendental da Suprema Personalidade de Deus borrifou com água toda a árvore e assim ela exibe inúmeros frutos de amor a Deus. Verso 39. Que esse movimento para a consciência de Krishna seja propagado em todo o mundo, que as pessoas comam desses frutos e finalmente se libertem da velhice e da morte. Verso 40. Se os frutos forem distribuídos em todo o mundo, minha reputação como homem piedoso será reconhecida em toda parte, e assim todas as pessoas glorificarão meu nome com muito prazer. Verso 41. Todo aquele que tenha nascido como ser humano na terra da Índia, Bharatavarsa, deve tornar sua vida bem-sucedida e trabalhar para o benefício de todas as outras pessoas. Verso 42. É dever de todo ser vivo realizar atividades beneficentes em favor dos outros, dedicando sua vida, sua riqueza, sua inteligência e suas palavras. Verso 43. Com seu trabalho, pensamentos e palavras, o homem inteligente deve realizar ações que sejam benéficas para todas as entidades vivas nessa vida e na próxima. Verso 44. Sou um mero jardineiro, não tenho qualquer reino nem imensas riquezas. Tudo o que tenho são algumas frutas e flores que desejo utilizar para alcançar piedade em minha vida. Verso 45. Embora eu esteja agindo como jardineiro, também desejo ser a árvore, pois assim poderei beneficiar a todos. Verso 46. Vede só como essas árvores sustentam todas as entidades vivas. O nascimento delas é bem sucedido. O comportamento delas é como de grandes personalidades, pois qualquer pessoa que peça algo a uma árvore nunca vai embora desapontada. Verso 47. Os descendentes da árvore, os devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ficaram muito contentes ao receber essa ordem diretamente do Senhor. Verso 48. O fruto do amor a Deus é tão saboroso que onde quer que um devoto distribua, aqueles que o saboreiam o fruto em qualquer parte do mundo imediatamente ficam inebriados. Verso 49. O fruto do amor a Deus, distribuído por Chaitanya Mahaprabhu, é um intoxicante
tão grande que qualquer pessoa que o coma enchendo seu estômago logo enlouquece por ele, naturalmente canta, dança, ri e desfruta. Verso 50. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu, o grande jardineiro, vê que as pessoas estão cantando, dançando e rindo, e que algumas delas estão rolando no chão e outras sibilando bem alto, ele sorri com muito prazer. Verso 51. O próprio Sr. Chaitanya, o grande jardineiro, come desse fruto em consequência, do que ele permanece constantemente louco, como se desamparado e confuso. Verso 52. Com seu movimento de Sankirtana, o Senhor deixou todos loucos como ele. Não encontramos ninguém que não se apaixonasse por seu movimento de Sankirtana. Verso 53. As pessoas que haviam anteriormente criticado o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, chamando-o de bêbado, também comeram o fruto e começaram a dançar, dizendo, muito bom, muito bom. Verso 54. Após explicar como o Senhor distribuiu o fruto do amor a Deus, agora desejo descrever os diferentes galhos da árvore do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Verso 55. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Fim da narração do 9º capítulo do Adi Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.